Por isso que as transnacionais, para poder fazer a acumulação que fazem, recolher a mais-valia do planeta, a mais-valia, porque ela encolhe em toda parte, porque não tem mais trabalho vivo, ela precisa se expandir no planeta inteiro, eliminar todas as formas de propriedade existentes no caminho para poder fazer esta coleta. E esse é o colapso permanente. A agricultura, por exemplo, nessa história da Revolução Verde, que teve um momento, grande capital, de valorização extraordinária, esgotou, vai buscá-lo aonde? No passo seguinte, que é o, como você bem disse, o controle alimentar da totalidade da humanidade. Porque senão ele não consegue recolher a mais-valia que existe no planeta, que se dilui cada vez mais. Então, essa crise, que eu chamo uma crise estrutural, é que se manifesta nesses fenômenos que emergem como uma crise de fundo. Eles sempre remetem para essa crise, sempre remetem para esse tipo de lógica. E, obviamente, o caminho permanente da valorização passa inequivocamente pela necessidade da guerra. Daí porque, quando o capitalismo se reestrutura a partir da década de 80, né, e caminha dentro desse processo de reestruturação, ele não pode parar de fazer continuamente guerra em uma dúzia de lugares do planeta. Essa é a lógica, de fundo, dentro dessa perspectiva. Por isso que, se a gente caminha dentro dessa lógica, ou persegue este modelo de desenvolvimento, ele não é sustentável, nem mais para os 10%, os 20% de que falava o professor Walter, porque até estes se sentem ameaçados. Então é preciso buscar outros caminhos, é preciso encontrar outras maneiras inclusive de manter a Terra viva, o planeta vivo. A nossa capacidade de destruição se chama entropia, né? Entropia ultrapassou a capacidade de recuperação que o planeta tem dos impactos que nós produzimos sobre eles. Nossos e do que nós produzimos, né? Nós e os bois, por exemplo, nós e as galinhas, os impactos que produzimos sobre o planeta. Então é fundamental que se possa colocar a questão do desenvolvimento numa outra perspectiva. E qual é essa perspectiva? Essa perspectiva, sem dúvida nenhuma, é repensar a cooperação, que não é a cooperação que é imposta pelo capital. O capital impõe a cooperação como uma estratégia de coletar, através do trabalho de outrem, a riqueza produzida. Essa é a questão. Agora, como é que se pode pensar uma concepção de cooperação e as instituições correspondentes que materializam a cooperação, como as cooperativas, associações, enfim, todas as formas organizativas possíveis dentro desse campo, e que permitam acionar um modelo de desenvolvimento novo, diferente desse. Já existe, né? O Walter aprontava essa perspectiva um pouco por toda parte, mas isso precisa ser empoderado frente ao enorme acúmulo de poder que nós assistimos hoje na mão dessas transnacionais, que por trás delas tem sempre o poder político, militar e diplomático das suas matrizes, ou dos seus países de origem. George Bush, em 2001, quando foi publicado a Política de Segurança Nacional dos Estados Unidos, disse muito claramente que os Estados Unidos farão guerra a todos aqueles que prejudicarem os interesses do Estado norte-americano, eles falam da nação norte-americana, das empresas americanas e dos cidadãos americanos, onde quer que estejam. Está muito claro, é pedir guerra e eles fazem a guerra, como, obviamente, nós sabemos. Então, acho que a própria ideia de paz é uma ideia importante de ser cultivada. A ideia da convivência humana, a ideia da cooperação. E eu tinha feito uma anotação aqui, num dado momento,
mostrando que a cooperação só é possível quando a gente consegue botar na cabeça que se trata de seres humanos iguais. Toda vez que tiver desigualdade, a cooperação começa a entrar em problema. Então, a ideia da igualdade é o suporte verdadeiro da condição de se construir um sistema de cooperação que possa horizontalizar as cooperações entre os seres humanos e daí para todos os seres da natureza, para a gente poder sobreviver num futuro, digamos assim, para frente, né? E não apenas imaginar os orçamentos e a execução dos orçamentos e a verificação de lucros no fim do ano. Bom, obrigado, Bellato. Vamos então ao professor Walter Franz, que ele vai também poder colocar, e aí queria só retomar, talvez para nós, o cooperativismo, digamos assim, emergente, no meado dos anos 90, gostaríamos também de poder contar aí com a sua experiência, suas atividades, um pouco relacionando esses cooperativismo que nasceu lá atrás e um cooperativismo mais recente, e se esses dois modelos de cooperativismo também, qual é que perspectiva dentro desses cenários que conversamos, eles podem se apresentar. Então, fique à vontade, professor. Bom, eu vou tentar ver se consigo, de uma forma bem resumida, colocar algo que aconteceu, ou vem acontecendo nos últimos 5 séculos. Mas, dito de forma resumida, é o seguinte: na passagem, digamos assim, do século 13, 14, 15, por aí, para o século XVI, nesse momento, nós verificamos uma mudança muito profunda na organização da sociedade. Né? É também o momento em que surge e se afirma a ciência, né? E evidentemente que as estruturas existentes anteriormente, elas reagiam a essas mudanças todas que estavam se propondo. Num primeiro momento, as primeiras manifestações, quando elas eram terrivelmente reprimidas. As pessoas eram enforcadas, eram mortas, as que se opunham àquela velha ordem que estava sendo contestada. Mas com o tempo, digamos assim, os donos do poder dentro daquela ordem perceberam que simplesmente reprimir daquela forma para manter aquela ordem seria impossível e até, sob certo aspecto, prejudicial aos seus próprios interesses agora, já um pouco também ligados a essa questão do avanço de uma nova economia, a economia de mercado, a economia capitalista e assim por diante. Então eles passam a aceitar as mudanças como normais, desde que controladas, né? Então, a partir dali, nós vamos ter o surgimento, digamos assim, como reações a isso, de ideologias que tomam forma e corpo e dinâmica política através dos partidos, né? Aí nós temos a ideologia conservadora, que quer efetivamente conservar e mudar aos poucos. Nós temos a ideologia liberal e nós temos a ideologia, vamos decliná-la assim como a ideologia marxista, a revolucionária, né? Mas também nesse mesmo momento, além da afirmação dessas ideologias que vão, de alguma forma, procurando dar conta daquele mundo e das mudanças da época, também é preciso que se afirme e se desenvolva a ciência. Esta ciência da qual eu já falei antes também, né? Esta ciência. E esta ciência, e as ideologias, elas se tornam efetivamente sistemas mundiais. E vão servir à economia, sistema, mundo capitalista, vamos chamar assim. Os movimentos que nascem não por terceiro, mas vamos dizer, se afirmam um pouco mais, eles não conseguem
devido à repressão e à própria cooptação desse sistema, que, sob certos aspectos, faz sucesso, cooptam os movimentos sociais. Um desses movimentos sociais é o cooperativismo. Nós poderíamos dizer assim, sob esse ponto de vista, a proposta do cooperativismo moderno, eu estou falando da modernidade agora, é esta proposta do cooperativismo moderno como um antissistema, um movimento antissistêmico do capitalismo que se afirmava. Ele fica pela metade do caminho, ele se instrumentaliza, passa a ser um instrumento desse sistema. E aí nós temos, desde o século XIX, de Rochdale até hoje, praticamente a instrumentalização do sistema mundo capitalista desse cooperativismo. Né? Ele é instrumentalizado, o movimento é cooptado, e é claro, eu já fui dirigente de uma cooperativa dessa envergadura, dessas grandes cooperativas, e já senti o dilema como dirigente. Na verdade, você está entre a proposta de uma alternativa, de um novo caminho, e estar sujeito a ter que obedecer às pressões que você recebe do sistema. Você está, muitas vezes, num espaço tão pequeno, que eu usei já a comparação, a grossura do plástico que separa os dois queijos que a gente compra no supermercado, que a gente compra aquele pacotinho de queijo cortadinho, fatiado, e tem um plásticozinho no meio que, aliás, faz mal para a saúde. O tamanho, muitas vezes, da ação do dirigente é desse tamanho. Se ele vai um pouquinho para lá, ele está na lógica do capital. Se ele vai um pouco para cá, ele fica no espaço, digamos assim, da contraproposta, da proposta de um outro sistema. E daí a dificuldade é muito grande de se trabalhar. Bom, isso gerou enormes frustrações, porque dentro dessas cooperativas estão, na sua maioria, também agricultores familiares, quando se trata de cooperativas de agricultura. Gerou enormes frustrações, ao mesmo tempo, também para alguns, enorme sucesso, porque eles conseguiram se inserir, obter as vantagens. Nós não podemos dizer e achar que o sistema capitalista não oferece vantagens para pessoas. Claro que oferece. Inclusive, muitos dirigentes, eles acabaram sendo cooptados para esse lado. O que está acontecendo hoje? É que esse cooperativismo, por ter sido instrumentalizado, está entrando em crise para a maioria das pessoas que não conseguem se inserir. Eu já disse antes também, esse sistema aqui não consegue abrigar a sociedade atual no planeta Terra. Então nasce uma nova, que o pessoal chama de novo cooperativismo, mas não tem tanto de novo. É a retomada do movimento social que propõe a cooperação como um antissistema ao sistema concorrencial que nós vamos encontrar séculos atrás, especialmente no século XIX, quando ele é barrado. Né? Então nós estamos neste momento, pela primeira vez, novamente, não só no Brasil, na América Latina, mas também em outros países, eu diria assim, para aqueles que se ocupam com esse tema, digamos, mais através do estudo, da pesquisa, porque no dia a dia, quando a gente vai para a roça, a gente não nota isso assim. Né? No mundo hoje está havendo pela primeira vez uma retomada daquilo que nós ficamos, digamos, nós ficamos em cima dos trilhos esperando começar a caminhar de novo durante 200 anos. Nós estamos começando agora. Então, na verdade, o novo cooperativismo, que vocês falam em cooperativismo solidário, esse é o legítimo movimento cooperativo que aconteceu que não foi instrumentalizado. Só que existe um risco, e Wallerstein, inclusive um sociólogo, chama muita atenção disso. Por dentro desses movimentos, sempre tem acontecido até agora uma coisa fatal. As lideranças acabam sendo cooptadas, né? E elas acabam tendo posições muito confortáveis, inclusive individualmente,
fazem sucesso, né? E a partir dali eles vão indo levando a própria organização, esse movimento para a instrumentalização, mais uma vez. Se nós não tivermos condições de debater, de discutir isso, de criticar isso, de fazer a autocrítica, de debater muito entre nós, e eu pessoalmente diria assim, se em última instância, se eu não estiver convencido que estas coisas que nós estamos vivendo precisam mudar, nós não vamos mudar nada. Por isso, aquela minha questão antes, que para encerrar o tempo vai indo, eu quero repetir aqui que esta é a grande questão. Como podemos encontrar coragem para desafiar o nosso modo de pensar e agir, que sempre aceitamos como verdade absoluta, mesmo quando parece claro que o sistema construído e fundamentado por esses conceitos está prestes a destruir a si mesmo? Então, às vezes, a gente lá na cooperativa, tudo bem, isso deveria mudar, mas eu tenho ainda tantos anos, para mim ainda dá. A gente perdeu a perspectiva hoje de inserção na humanidade. A gente se insere na economia. Esta é a grande crise. A humanidade não está só passando por uma crise econômica, financeira, ou não sei o que, ou ambiental. Nós estamos passando por uma crise do ser humano. Nós não conseguimos mais olhar para além de nós. Perdemos a perspectiva da transcendência. Isto não quer dizer eternidade agora, para mim. Eu não estou colocando isso num patamar teológico, não sei tratar disso, não sou teólogo. Agora, nós perdemos a capacidade de transcender enquanto seres humanos, e quem não souber transcender enquanto ser humano, isto é, olhar para as próximas gerações, não se humaniza. A humanização passa pela capacidade de se transcender. Isto é, eu tenho que ser capaz de plantar um pinheiro ou um carvalho com 80 anos e cuidar dele sabendo que nem sequer o caixão eu vou poder fazer para mim com esse trabalho. Isso é transcender. E nós perdemos isso. Esta é a grande crise do ser humano hoje. Nós precisamos recuperar isso. Como o planeta Terra é muito jovem, nós somos um bebê, mas um bebê, me permitem aqui, um bebê que sujou as suas fraldas bastante, vai ter que se limpar agora e recuperar novamente a perspectiva de se tornar adulto. Nós temos ainda muito tempo pela nossa frente para corrigirmos aquilo que nós fizemos de errado. Mas se nós não começarmos hoje, agora e aqui, a fazermos a nossa crítica e autocrítica, aí não vai mudar nada, aí estaremos perdidos. É isso que nós precisamos fazer. E fazê-lo enquanto a gente vai para a roça, enquanto a gente vai para o trabalho, no dia a dia, trabalhando com todas as confusões e coisas que a gente tem na cabeça, né? Mas pelo menos ter a disposição de saber, eu quero participar. Não vou fazer tudo, mas eu quero estar junto desta grande virada que eu diria assim, de tornarmos-nos novamente humanos. Com isso a gente vai encerrando a nossa aula de hoje e aqui nós queremos, a não ser se algum de vocês deseja alguma palavra a mais, podemos, ok? Andreoli, tranquilo? Com isso então a gente vai encerrando a nossa aula de hoje e queremos imensamente agora dizer que o Paraná e Santa Catarina, que já conhece, pelo menos no espaço da comunidade do sistema Queresol, que já conhece o Bellato há mais tempo, nós passamos agora também a conhecer mais dois professores, dois colegas, na expressão que o Bellato usou da palavra colega, e queremos nos sentir assim. E certamente nós vamos poder dialogar mais, não somente na forma de teleaula, mas em alguns seminários. É importante dizer que o Infocus vai estar realizando este ano um grande seminário sobre educação e cooperativismo, e a gente espera poder, na medida que as agendas nos oportunizem, a gente espera poder possivelmente contar e poder presencialmente também a gente dialogar sobre esses temas com os nossos educandos e educandas. Então nós queremos aqui agradecer imensamente ao professor Bellato, que esteve com a gente,
ao professor Andreoli, que dedicou seus esforços, eu entendi, nos últimos anos, a partir deste livro, que é o produto desses esforços, né, do qual o Andreoli vem divulgando no Brasil e fora dele, e dizer de que o livro que o Andreoli apresenta aqui, a gente, enquanto em Focus, pode fazer, vamos conversar, e a gente pode também nos instrumentalizarmos como pessoas como entidade que podemos socializar este material a todos aqueles educandos, educandas e entidades das quais desejam ter acesso ao livro e poder assim aprofundar o debate sobre o tema. E ao professor Walter Franz, também o prazer em conhecer também você e desejar o nosso muito obrigado pela troca e pelas suas experiências. Eu acho que a sua fala final nos deixa bastante, do ponto de vista ético, do ponto de vista humano, nos coloca o grande desafio. E eu posso dizer que me fez recordar, professor Walter, e me emociono com isso, é que essa expressão de plantar uma árvore, meu pai ainda faz. Eu é que perdi esse espírito do meu pai. Hoje, a minha família e meus irmãos, o meu pai, com 76 anos, ainda planta árvores frutíferas, mas ele não vê essa atitude em seus filhos. Portanto, estamos nitidamente, e eu me sinto parte e extremamente percebendo justamente essa crise de valores, de humanidade, do qual este processo nos carregou. Muito obrigado a Adman, que esteve com a gente aqui, muito obrigado à nossa colega Nádia Iscariote, que junto ajudou a gente a organizar essas aulas. É uma caminhada, para a gente organizar uma aula como essa, tem uma caminhada, mas temos certeza, nós aqui já podemos dizer extremamente quanto isso é importante, e certamente os educandos, educandas e tutores e tutoras poderemos ter o aproveitamento e continuar o debate em nosso interagindo. Sendo assim, encerramos a nossa aula. Muito obrigado. Até mais. Água que nasce na fonte serena do mundo e que abre o profundo grotão, água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão, águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. Aldeias e matam a sede da população. Águas que caem das pedras no véu das cascadas, ronco de trovão, e depois dormem tranquilas no leito dos lagos. Debulhar o trigo, recolher cada bago do trigo, forjar no trigo milagre do pão e se fartar de pão. Descer para a cana, recolher a garapa da cana, roubar da cana a doçura do mel, se lambuzar de mel. Afagar a terra, conhecer os desejos da terra, se o da terra propicia a estação e fecundar o chão. Debulhar o trigo, recolher
fartar